Em alguns casos, não é apenas o crime que choca, é a forma como, pouco a pouco, a verdade começa a surgir através de pequenos detalhes que, à primeira vista, pareciam insignificantes. Há histórias que mudam completamente a maneira como enxergamos a investigação criminal, mostrando que uma única evidência pode derrubar versões inteiras e transformar suspeitos em protagonistas de um dos julgamentos mais marcantes da história. O caso que você vai conhecer hoje provocou uma enorme comoção nacional. Mobilizou especialistas, dividiu opiniões e fez milhões de brasileiros acompanharem cada nova descoberta como se estivessem diante de um verdadeiro quebra-cabeça. Ao longo deste vídeo, vamos reconstruir cada etapa dessa investigação, entender como os fatos foram sendo revelados e descobrir por que essa história continua sendo lembrada tantos anos depois. Agora vamos voltar no tempo e conhecer o início de tudo. Eu sou Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo, que no caminho eu te explico. Isabela Nardoni era uma menina de 5 anos, conhecida por familiares e amigos como uma criança alegre, carinhosa e cheia de vida. Ainda muito pequena, antes mesmo de completar 1 ano de idade, viu sua família mudar completamente quando seus pais, Ana Carolina Oliveira e Alexandre Nardoni, decidiram seguir caminhos diferentes. Após a separação, ela ficou morando com a mãe, mas mantinha visitas frequentes ao pai. Alexandre Nardoni, que já havia constituído uma nova família com Ana Carolina Jatobá. Naquele fim de semana de março de 2008, Isabela estava passando alguns dias com o pai, a madrasta e os irmãos menores. Tudo parecia seguir normalmente, como em tantas outras visitas. Ninguém imaginava que aquela seria a última vez que a menina seria vista com vida. Na noite de 29 de março, a família chegou ao apartamento onde morava, na zona norte de São Paulo. Segundo Alexandre, Isabela já dormia no carro e foi levada para o apartamento, enquanto a madrasta subia com os outros filhos. Poucos minutos depois, um forte barulho chamou a atenção do porteiro. Ao verificar o que havia acontecido, encontrou Isabela caída no jardim do edifício. Alexandre desceu desesperado, afirmando que um invasor havia entrado no apartamento e atacado sua filha. A hipótese parecia fazer sentido naquele primeiro momento, e todos acreditaram estar diante de um crime cometido por um desconhecido. Mas essa versão começaria a desmoronar rapidamente. Quando a perícia analisou cuidadosamente o apartamento, surgiram evidências incompatíveis com a história apresentada. A porta não havia sido arrombada. Nenhum objeto havia sido roubado. A tela de proteção da janela apresentava um corte considerado intencional. Além disso, manchas de sangue e outros vestígios indicavam que algo havia acontecido dentro do imóvel antes da queda. O exame realizado no corpo de Isabela revelou outro detalhe decisivo. Ela apresentava sinais de asfixia anteriores à queda da janela. Esses elementos fizeram a polícia abandonar a hipótese de invasão. Com o avanço da investigação, o tempo disponível para que o suposto invasor tivesse entrado e fugido sem deixar rastros passou a ser considerado praticamente impossível. O depoimento do porteiro permaneceu firme, afirmando que nenhuma pessoa estranha entrou ou saiu do prédio naquele período. Diante do conjunto de provas técnicas e testemunhais, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá passaram a ser considerados os principais suspeitos. Poucos dias depois, a Justiça decretou a prisão preventiva do casal,
dando início a um dos casos mais acompanhados da história recente do Brasil. Em março de 2010 teve início o julgamento. Durante vários dias, promotores e advogados apresentaram argumentos, testemunhas e laudos periciais diante dos jurados. A acusação sustentou que Isabela foi agredida dentro do apartamento, sofreu asfixia e depois foi lançada pela janela para simular um acidente. A defesa contestou as conclusões da perícia e afirmou que não existiam provas suficientes para a condenação. Após analisar todo o conjunto de evidências, os jurados consideraram Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá culpados. Alexandre foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Ana Carolina recebeu pena de 26 anos e 8 meses. A decisão foi recebida com emoção por familiares, pela população que acompanhava o julgamento e por milhões de brasileiros. Após o julgamento, ambos iniciaram o cumprimento das penas no sistema prisional paulista. Com o passar dos anos, conquistaram progressões de regime previstas na legislação brasileira, o que reacendeu o debate sobre a aplicação da Lei de Execuções Penais em casos de grande repercussão. Mesmo muitos anos depois, qualquer novidade envolvendo o caso continuou despertando enorme interesse público. O caso Isabela Nardoni permanece como um dos episódios criminais mais marcantes da história do Brasil. Mais do que a repercussão nacional, o caso demonstrou a importância da perícia científica, da análise minuciosa das evidências e do trabalho investigativo para reconstruir os fatos e esclarecer a verdade. Acima de todas as discussões jurídicas, permanece a lembrança de uma criança cuja vida foi interrompida de forma trágica. É justamente por isso que, tantos anos depois, essa história continua sendo lembrada como um dos casos que mais marcaram a memória coletiva do país. Obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Se você gosta de conteúdos que exploram grandes investigações criminais, casos reais e histórias que marcaram o Brasil e o mundo, deixe seu comentário contando qual caso você gostaria de ver no próximo vídeo. Até a próxima!